A gente não tem como viver numa sociedade meritocrática se a gente é regido pelo preconceito. E é só você olhar o nosso querido governo, né? Ele com certeza não é meritocrático. Oi, eu sou o Gabi, tá começando mais um vídeo aqui no 20 e poucos, onde eu explico algumas coisas sobre essa nossa sociedade, ou pelo menos eu tento. Hoje a gente vai conversar sobre meritocracia. Será que ela existe? Será que ela não existe? É um mito? O que é essa tal de meritocracia? Basicamente, a meritocracia, ela meio que fala que o seu ganho ele é equivalente ao seu esforço. Então, quanto mais você trabalhar e mais você se esforçar, você vai chegar naquele resultado. E a meritocracia também tem muito a ver com uma comparação, porque parte muito da ideia de quem fez por mérito, quem fez por merecer, vai conseguir chegar naquele lugar. Na teoria, a meritocracia, eu acho que é lindo, porque na teoria não tem nenhuma injustiça ali, né? O seu esforço é condizente com o que você ganha, enquanto você caminha, então na teoria ela funciona muito bem. Acontece que para meritocracia ela realmente funcionar e acontecer de verdade, todo mundo tem que partir do mesmo lugar. E a gente sabe que não é isso que acontece na nossa sociedade. Um exemplo muito bom assim, de meritocracia, da discussão sobre a meritocracia, é quando a gente fala sobre cotas. Tem muita gente que é contra a cota porque diz que a cota não é meritocrática. Porque uma pessoa que estudou a vida toda, ela acaba sendo prejudicada por outra pessoa que entra pela cota. Só que a gente tem que entender que a cota existe para corrigir uma desigualdade social que foi causada já há muitos e muitos anos na nossa sociedade, né, na nossa colonização, especialmente falando aqui do Brasil. Mas é claro que a cota ela é uma medida paliativa, né? A gente precisa muito também investir em educação de base para que realmente a gente talvez chegue numa sociedade meritocrática. Ai, Gabi, mas por que você está falando de cota? Isso não tem nada a ver com meritocracia. Isso tem tudo a ver com meritocracia. Para a gente realmente avaliar o desempenho de duas pessoas, a gente precisa que elas tenham as mesmas oportunidades e ferramentas, senão uma pessoa sempre vai estar em vantagem. E é por isso que a meritocracia cai por terra na nossa sociedade, por causa de muitos fatores, como desigualdade social, racismo, machismo e todos os preconceitos que envolvem as minorias. Inclusive, se você quiser saber mais sobre preconceito, tem 2 vídeos aqui no nosso IGTV que você pode saber mais sobre o assunto. Um deles fala sobre diversidade no mercado de trabalho e o outro explica a diferença do que é preconceito e do que é opinião. Mas aí vamos voltar para a meritocracia. Para a gente pensar sobre meritocracia e antes da gente usar a meritocracia como um argumento válido para qualquer discussão, a gente tem que entender o contexto que a gente está inserido, especialmente o nosso país, né? Que não é tão diferente também do mundo, mas vamos focar aqui no Brasil, para ficar fácil para todo mundo. Para a meritocracia existir, como eu já falei, todo mundo tem que partir do mesmo lugar, né? Do mesmo nível. E a gente sabe que não é isso que acontece. Por que eu estou falando isso? Vamos começar por um exemplo mais simples. Se a gente pegar o currículo de 2 pessoas, que é exatamente igual, elas fizeram os mesmos cursos, estudaram nas mesmas faculdades, fizeram as mesmas especializações, e a gente levar numa empresa, e uma dessas pessoas for negra, apesar dela ter a mesma qualificação, ou até às vezes ter um pouco mais de qualificação do que a pessoa branca, o fato da pessoa ser branca vai pesar muito para a contratação. E não adianta a gente falar que, não sei o que, vai sim, e a gente tem que entender de uma vez por todas que a gente vive num país racista. Então, a pessoa branca tem muito mais chances de ser contratada do que a pessoa negra por ser branca. E é muito fácil a gente descobrir isso, é só você ver aí nas empresas a proporção de cargos de diretoria, especialmente falando desse cargo, que tem pessoas brancas e pessoas negras. A mesma coisa acontece com homens e mulheres. E a gente tem um monte de pesquisa aí que mostra que mulheres ganham menos do que os homens, desempenhando as mesmas funções. Então isso também já prova que a meritocracia não existe. E eu não esqueci das cotas, vamos voltar para esse assunto. Não tem como a gente querer e a gente achar que uma pessoa que passou a vida inteira estudando em colégios particulares está no mesmo nível que uma pessoa que passou a vida inteira estudando em colégios públicos. E é claro que existem casos e casos.
Tem muitos alunos que tiveram uma formação no colégio público e estão aí voando, mas eu tô falando sobre uma questão geral. E também não significa que uma pessoa que estudou em colégio particular desde sempre vai passar para uma federal, vai passar de primeira. Não é isso, tá, gente? Mas eu tô falando assim em termos muito gerais mesmo, pra gente entender como não existe a meritocracia. E a gente tem que entender de uma vez por todas que a gente vive num país muito desigual. Então é claro que as pessoas não vão partir do mesmo princípio. Você não pode achar que o filho de uma mulher negra que mora na favela vai ter as mesmas condições do que o filho de uma mulher branca que mora no Leblon, porque isso não vai acontecer. Eles não partem do mesmo lugar. Porque a pessoa que veio da favela, ela lida com outras questões que a pessoa que mora na zona sul do Rio de Janeiro, no Leblon, numa condição boa, não lida. Essa pessoa tem tempo para estudar, ela geralmente tem um quarto só para ela. Essa pessoa que cresceu no Leblon, e eu tô dando isso só pra a gente ter uma figura aqui caricata, mas essa pessoa que cresceu no Leblon, ela provavelmente teve acesso a curso de inglês, curso de espanhol, ela tem tempo para estudar, ela não tem que trabalhar para ajudar a renda dentro de casa, então ela pode se dedicar aos estudos. Quantas vezes uma pessoa que mora na favela tem que cuidar dos irmãos mais novos, não consegue ter tempo para estudar, que não seja na escola, porque tem que trabalhar para ajudar a botar comida na mesa de casa. Como é que você quer que essas pessoas disputem de uma maneira igualitária por uma vaga? Isso não existe, não é meritocrático. Isso se a gente não for se aprofundar falando de diversos outros problemas que a gente sabe que tem na sociedade. E o que eu tô falando aqui pode ser muito facilmente provado. Como eu falei, é só você olhar a proporção de pessoas brancas na universidade para pessoas negras na universidade. E a gente também pode fazer ver a mesma comparação se a gente pensar em mulheres, por exemplo. Quantas CEOs mulheres a gente conhece, né? Que tem uma exposição assim na mídia grande, que servem como exemplo. São poucas. Eu acho que tem muito mais do que a gente conhece, mas assim, se a gente for botar a proporção para homem, ainda é muito grande. Porque sempre que uma mulher tiver o mesmo currículo que um homem, e eles forem disputar uma vaga, seja na universidade, seja no trabalho, ou em qualquer outro lugar, o homem vai levar vantagem, porque a gente vive numa sociedade machista. Assim como, se for uma pessoa branca, uma pessoa negra, a pessoa branca vai levar vantagem, porque a gente vive numa sociedade racista. Então, a gente não tem como viver numa sociedade meritocrática se a gente é regido pelo preconceito. E é só você olhar o nosso querido governo, né? Ele com certeza não é meritocrático. Espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa no seu dia. Se você discorda de alguma coisa que eu falei, ou se eu falei alguma besteira, deixa aqui embaixo pra gente poder ter essa troca. E é sempre bom ouvir outras opiniões, né? E aprender a partir disso. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!